Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Segurança com Leveza, esse podcast que tem a ideia de levar informação, boa informação, informação de qualidade, informação leve para você que está aí nos escutando, esteja aqui em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, né? Qual a ideia disso daqui? É que seja possível usar em treinamento, em DDS, em eventos, em palestras. Você pode também conversar com os nossos entrevistados, os nossos convidados. Lá, coloca o seu comentário no YouTube, manda mensagem para a gente, diz o que você está achando. Tá? Eu sou a Viviane Campanati, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, olhos castanhos, cabelo na altura dos ombros, hoje os cabelos estão meio cacheados, e eu estou vestindo um moletom marrom, porque está bem frio aqui em São Paulo hoje. E hoje eu vou conversar com o Emerson Silva, ele é o CEO da Diverte, e a gente vai falar sobre cultura organizacional. A gente já ia conversar sobre cultura organizacional e gestão de pessoas, mas aí eu descobri umas histórias muito legais que ele vai contar para a gente, né? Mas aí eu vou deixar ele contar, nem vou dar todo esse spoiler. Emerson, você quer se apresentar, por favor? Boa noite, Viviane. Obrigado pelo convite. Sou o Emerson, fundador da Diverte Tecnologia, que é uma plataforma de performance com segurança psicológica, que, no final das contas, ela atua muito fortemente na cultura organizacional das empresas para construir tudo isso que a gente está falando. Aproveitar que a Viviane fez isso, também vou me inscrever, tá? Então, eu sou um homem negro, de cabelo baixo, grisalho, barba grisalha também. Estou vestindo uma camisa polo preta e uso óculos. Obrigada. E aí, vamos falar de cultura, né? Me conta como a Diverte, ela vem ajudar as pessoas, as organizações, né, a organizar essa questão de cultura mesmo dentro da empresa. Porque a gente fala muito de... Só vamos voltar 3 casinhas aqui na questão da cultura. Quem já acompanha a gente sabe que esse podcast nasceu para falar de segurança do trabalho, e a gente viu que não dá para falar de segurança do trabalho sem falar de outras coisas dentro da organização, e uma delas é cultura. E a gente fala muito de cultura de segurança, também fala cultura de qualidade, cultura de um monte de coisa, né? O que é o processo de cultura? O processo de cultura é aquilo que faz parte, que está no sangue da gente, né? E nem sempre o que está no sangue da empresa é o que deveria estar no sangue, é o que está, de fato, no sangue de todo mundo. E aí a gente tem os conflitos. Então, quando a gente fala em cultura, vou pedir primeiro para o Emerson dar a definição dele de cultura. A minha definição de cultura é aquilo que está acontecendo sem ninguém precisar falar. A gente não está no procedimento, não está no dia a dia, está no café, está na reunião, está na forma como eu entro na reunião, como eu saio da reunião. Isso é cultura, isso é cultura, para mim, é o que a gente respira e transpira dentro da organização. Para você, Emerson, fale um pouquinho. Bacana. Tem, assim, a definição antropológica de cultura é que ela é um conjunto de regras, crenças, né, símbolos que determinam as características de um grupo, de uma sociedade, né? Eu, particularmente, uma definição que eu gosto de cultura, que eu acho bem interessante, vem do livro... Na verdade, ele não está definido dessa forma, né? Uma das conclusões que eu tive veio daquele livro Sapiens, do Yuval Harari, né? O livro que fala da evolução humana. Então, o primeiro capítulo dele ele fala sobre a grande evolução cognitiva da humanidade, né? E porque, falando antropologicamente, a nossa espécie Homo sapiens tem 200 mil anos. Uhum. Mas só faz 20 mil anos que nós ficamos lúcidos, vamos dizer assim, que tem registros, né? Civilizações e tal, né? Falando isso historicamente. Esses outros 180 mil anos, o que fez? Qual foi a grande diferença? Nesse livro ele chama isso aí de revolução cognitiva, que é a nossa capacidade de perpetuar coisas, passar adiante, passar de geração para geração. Então a cultura, ela acaba sendo isso, ela acaba sendo os instrumentos, né, humanos que nos dão a capacidade de perpetuar coisas. Então, por exemplo, um caso bem simples de entender, por exemplo, a própria religião. Se você pegar os cristãos, tem a referência lá à Bíblia, história de 2000 anos,
Quer dizer, a Bíblia tem mais de 2.000 anos, a história tem mais de 6.000 anos. Então você tem ali os comportamentos, as crenças, as definições religiosas com base na Bíblia. Por exemplo, agora se você pega as religiões de origem africana, que nem o candomblé, por exemplo, isso é passado oralmente, os indígenas oralmente. E o mais interessante é que, no caso de religião afrocentrada, o pessoal já detectou que o que o pessoal aprende, pratica hoje, é equivalente ao que era ensinado lá em 1500, 1400. Então, a oralidade funcionou. Então, transmitir comportamento, conhecimento e o que rege um determinado grupo é o que, para mim, é a melhor definição para a cultura. E a cultura, e aí, a cultura acaba nos definindo como ser humano. Eu acabo sempre falando para o pessoal que o ser humano ele é um ser cultural. Né? Então, toda vez que formar um grupo, vai ter cultura. Você querendo ou não, você tendo consciência ou não. Então, imagina uma empresa. Eu tenho uma empresa com 6 pessoas, mas eu tenho cultura? Sim, você tem cultura. Você tem alguns comportamentos ali, o seu jeitinho que foi impregnado no negócio. Você tem cultura. Mas eu jogo futebol toda semana com alguns amigos há alguns anos. Existe uma cultura nesse grupo? Sim, existe uma cultura nesse grupo. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente repete o que a gente vê, né? E a gente, às vezes, mesmo sem perceber, né, de maneira inconsciente, você vai, esse fluxo, né, que você falou, você vai virando o padrão do grupo, né? Me ocorreu uma coisa aqui agora, quando você traz essa coisa da oralidade, né, da transmissão da cultura oral, principalmente em algumas coisas muito específicas que ainda acontecem hoje e ainda são transmitidas dessa maneira, e aí a gente olha para o mundo real e a gente vê uma desconexão entre pessoas que você fala, nossa, será que a gente está perdendo, né? A gente conversou, na pós, a gente conversava muito sobre o processo de desumanização que a gente tem, né? A gente para de olhar o outro como um ser humano e coloca, dá um papel para ele, né? E às vezes a gente esquece. E essa coisa da tradição oral, eu acho que reforça isso, né? Será que quanto que a gente está usando de uma ferramenta tão bonita e tão humana, né? E a gente vai perdendo dentro dos grupos e dentro dos processos, né? E eu acho que com as redes sociais, eu acho que gerou um sentimento de maior fragmentação, né? Então as pessoas tiveram uma tendência a se isolar mais. Contudo, em paralelo também, novas identificações, né, ou ampliação dessa identificação também expandiu. Então, por exemplo, você tem grupos que têm uma forma de ver o mundo aqui no Brasil, que você vai ter esse grupo lá na Somália, que vai ter esse grupo na Tailândia, estão conectados por alguma coisa em comum, né? Então, antigamente isso não chegava até aqui. Por mais que as redes sociais se fragmentaram e parece que até deu uma desumanizada, no final das contas, essa hiperconexão acabou até aumentando o tamanho de grupos que, em tese, seriam assim, seriam no contexto social brasileiro, por exemplo, é um grupo tão pequeno que não faz sentido, mas se você olhar globalmente, faz muito sentido, né? Então, o ser humano, ele sempre vai ter, por mais que pareça que a gente esteja se isolando, o ser humano sempre vai voltar para essa origem dele de conectar. Até porque eu falo muita coisa de biologia, antropologia, né? Os nossos parentes mais próximos, biologicamente falando, geneticamente falando, são chimpanzés, são primatas que são coletivos. Né? Então, se você pegar os grandes primatas ali que estão mais próximos da linhagem humana, eles são primitivos, eles são coletivos. Então, o Homo sapiens, tanto é que você não encontra Homo sapiens isolados, sozinhos, né? Porque não durava, era muito competitivo, você tinha que viver em bandos, né? Então, o nosso cérebro ele evoluiu para ter descanso e conviver em bandos. Né? Então, assim, mais que a gente invente tecnologia para se isolar, que nem agora com o IA, ontem eu fui falar sobre IA num evento, né? O pessoal falando de terapia com IA, que na minha visão é uma loucura, mas tudo bem. N coisas assim que o pessoal está trazendo com o IA,
né? E na minha apresentação eu mostrei justamente isso. Eu falei, gente, a inteligência artificial ela é uma inteligência bem limitada. Eu expliquei conceitualmente por que ela é limitada. A inteligência humana, hoje já se fala que são 9 inteligências. Uhum. A IA ela é mais ou menos em 2 inteligências humanas, que é a linguística e a lógica, e não conecta coisas. Quando tiver robôs humanoides, mais umas 3 ali, né, cinética e outras mais, mas tem as outras 5 inteligências que uma máquina não vai ter, que é de interrelacionamento, de consciência. Então, eu não vejo, estou dando toda essa volta porque eu estou tentando dizer que eu não vejo o ser humano perdendo por total a sua humanidade. Eu também não. Porque por mais que pareça, bastou uma pandemia vir que mudou tudo. Né? E a gente achou que as pessoas iam melhorar, né? Daí a gente viu que nem melhorou tanto assim, mas estamos aguardando, né? Quando eu falo de inteligência artificial, eu gosto do Nicoleles, né? Do professor Nicoleles, que ele fala, né? Nem é tão inteligente e nem é tão artificial, né? Ou seja, vamos pensar no conceito. Ô, Emerson, como que a gestão da cultura, a gestão da organização impacta na cultura diretamente? Ferramentas de gestão mesmo, né? Porque tá bom. Porque o que eu sinto quando eu entro na reunião, o meu padrão de comportamento, se eu entro na sala de reunião, dou beijinho, não dou beijinho, dou abraço, não dou abraço, dou a mão, não dou a mão, tal. Isso daí a gente vai aprendendo assim, né? Isso é muito, é o lado humano do negócio. Mas como que é o lado da gestão, ferramenta de gestão? Como que é desenvolver ferramentas ou encontrar ferramentas para você poder sistematizar isso daí, né? E aí sistematizar a cultura que existe, né? E não ficar criando coisas para uma coisa que eu gostaria, né? Utópico. Como que é essa criação? Perfeito. Vamos entrar agora no meio corporativo. Vamos falar de culturas corporativas, né? Então, a cultura corporativa, toda empresa ela tem cultura corporativa. A diferença é que algumas têm isso usa isso de forma estratégica, né? E outras não usam de forma estratégica. Uma empresa que eu trabalhei, a Superlógica Tecnologia, que virou um case de cultura, para você ter uma ideia, eles mudaram a cultura deles, eles estão na 3ª mudança cultural deles. A cultura muda da empresa, tá? Você Legal, pode ir mudando, porque ela tem que atender a necessidade de negócio naquele momento. Então, quando a empresa surgiu, ela era uma empresa mais convencional, tradicional, e ela crescia em torno de 20% a 30% ao ano. Então, ela teve aquela cultura que se aprende nas faculdades, lá no curso de administração de empresa. Muito hierarquizada, decisão de cima para baixo, construir processos e atender um negócio lindo e maravilhoso. Depois disso, o fundador da Superlógica, o Carlos Cera, ele foi no evento, isso tudo está no blog deles, inclusive, nos vídeos deles, né? Então não estou inventando nada. Ele foi um evento aqui na Unicamp, né? Que tem as empresas filhas da Unicamp. E lá ele viu o Fabrício Bloise, que é um ex-aluno da Unicamp também, que é o fundador da Movile, um dos fundadores da Movile, que é dona do iFood, da Simpla, né, de várias plataformas, da Play Kids. Ele viu o Fabrício mostrando assim que a empresa dele crescia 1000% ao ano. O Superlógica crescia 20% ao ano. O Fabrício crescia 1000% ao ano. Isso ativou um modo de urgência no Carlos. Pô, imagina se o Fabrício decide entrar no mercado de condomínios, que é o mercado deles. Toma tudo. E aí, ele começou a fazer esse teste de tentar aprender o que era a cultura, moldar a cultura. Ele levou um ano, foi muito orgânico, né? Mas ele foi construindo isso, né? Eu acho que o primeiro passo dele foi ser humilde e avisar, contar essa história para todo mundo, explicar que ele precisava de ajuda e abrir o coração dele, que virou até o que a gente chama um meme, né? Um meme cultural, abra seu coração, né? Abra, fale onde está pegando. E aí eles começaram a fazer esse processo. Levou alguns anos, mas a Superlógica chegou a crescer 300% ao ano. Caraca! Com a mudança cultural. Aí veio o investimento, ela atraiu holofote, ela fez uma estratégia de investimento, ela recebeu um aporte gigantesco, e aí eles precisaram mudar a cultura de novo, porque precisava de elementos de maior compliance, de maior ajuste para uma empresa que inovava, mas ela precisava ter previsibilidade e controle. Tá? Desenvolveu o que a gente chama de cultura ambidestra. Então, a cultura dentro de uma empresa, ela é viva.
E por que eu citei todo esse caso? Porque ela parte da alta direção. A cultura ela tem que refletir a necessidade do negócio e o que a diretoria deseja para o negócio. Existe mudança cultural. A mudança cultural pode vir de baixo para cima, Emerson? Sim, ela pode. É mais raro, é mais difícil, porque você não tem alguém que te apoia lá de cima. Uhum. Sim. O que é comum de acontecer é essas empresas que usam a cultura de forma estratégica, elas criam instrumentos para que as pessoas de baixo também consigam influenciar na cultura. Deixa mais explícito esse caminho, entendeu? Facilita esse caminho, aí você consegue promover mudança. Agora, a empresa não tem consciência. Eu de baixo quero mudar, eu de cima quero mudar, eu de baixo quero mudar, eu de cima não quero mudar, você não vai mudar. Não dá mais mesmo. Então, assim, respondendo, a alta gestão, ela influencia totalmente direto na cultura da empresa, tá? Então, o que ela definir vai impactar, assim. Só que tem um ponto importante, que aí entra tudo aquilo que a gente conversa sobre design organizacional, é que a gente, normalmente na faculdade, nós aprendemos ali um modelo de gestão, né? Que é aquele modelo mais autocrático e hierárquico. Mas existem outros modelos. Existe um modelo chamado holocrático, que você tem liderança, governança distribuída, heterárquico. Existem vários modelos. Tá? Então, por exemplo, ambidestro, o Diverte, ele é um modelo mais heterárquico. O que é isso? Tem o Emerson como um papel de CEO, mas os meus outros sócios ele influenciam muito na decisão e tem muita autonomia para fazer as coisas deles ali, sempre sabe que muita conta. Entendeu? Basicamente, a gente alinha o que precisa ser feito e eles vão fazendo. Não fica toda hora me retroalimentando. É um modelo, tudo bem? Obviamente que tudo tem vantagem e desvantagem. Tá? Então, e quando você muda esse modelo, você também vai afetar a sua cultura. Você vai definir um modelo de cultura que te faça isso. Sim. O que eu enxergo hoje de problema? Empresas muito tradicionais e grandes, por exemplo, elas precisam inovar rápido. Elas não conseguiram acertar esse ritmo de inovar rápido. Então, o que elas fizeram? Elas começaram a comprar startups que inovam rápido, que atuam nos negócios deles, para tentar trazer um pouco desse ar novo para dentro do contexto. Né? Mas por que é tão sofrido? Porque a cultura ainda ela não está receptiva a isso. Ela não foi redesenhada para que ocorra essa inovação da forma que eles pensam, entendeu? Entendi. Quando você fala isso para uma empresa de tecnologia, ok. Mas quando você fala isso para uma indústria, não tem como você comprar uma startup para dar uma arejada. Então, eu tô assim, de fato, muito feliz falando com o público, nem estou falando com a Emerson, estou muito feliz. Sabe por quê? Porque eu falo isso, o povo fala assim, não, a gente tem que empoderar, eu já não gosto da palavra, mas enfim, tem que empoderar o pessoal da operação, para o pessoal da operação. Não, a gente tem que falar para o CEO, a gente tem que falar para o primeiro nível, cara. Olha, você precisa entender o que está acontecendo lá na base. Tenho muitos níveis, ok. Né? Você tem que saber o que está acontecendo lá na base, você tem que confiar que os seus gestores intermediários sabem o que está acontecendo lá na base. Isso é fundamental para qualquer negócio. E às vezes eu falo isso, as pessoas falam, não, a gente tem que treinar a liderança intermediária. Gente, a liderança intermediária está num sanduíche danado, cara, ele não sabe. A Juliana Bley, eu adoro quando ela fala assim, eu não sei se... pensa no Big Mac, né? Tem a alta geração, tem a operação, e quem está no meio, eu não sei se é 2 hambúrgueres, alface, queijo molho ou queijo molho especial, eu não sei quem que é essa pessoa, né? A liderança intermediária hoje é o maior grupo de burnout que tem, né? É o maior grupo? É o maior grupo, porque é pressão de cima e de baixo, e é o que mais sofre com burnout. E aí o pessoal de cima tem que olhar para baixo, né? Sim. Não tem outra maneira. E aí eu acho que você colocou uma coisa que é a questão da transparência, né? De toda a minha experiência em várias empresas, as que eram mais transparentes na definição de objetivo e até quando da coisa ruim mesmo, sabe? Nós vamos fechar isso daqui, esse negócio vai ser fechado. Então, elas tinham um engajamento e uma colaboração das pessoas, assim, 800 vezes maior do que aquelas que ficam tratando tudo a boca pequena e, de repente, chega com uma grande novidade que nem sempre é boa para todo mundo. Eu acho que a transparência é fundamental.
Como que eu meço essa transparência e a relação de confiança? Se eu quiser medir isso daí, eu consigo? Consegue. Inclusive, é o que o Diverte faz. Na verdade, você falou de um ponto muito importante, a transparência. A gente também chama isso de clareza dentro de uma empresa. As pessoas elas precisam. Só dando um passinho para trás, a gente falando sobre a alta liderança também. O líder, no final das contas, a alta liderança, o líder também ele é um ser humano. Ele erra também. O problema é quando o erro de um CEO, de um COO, de um CFO, ele causa um estrago muito grande. É aquela pisadinha falsa da pata de elefante que quebra as coisas. Né? Então, não é tão trivial, mas eles erram muito e isso tem consequências para todo o negócio. Né? Então, o ser humano faz parte da nossa essência aprender com erros. Né? Não tô falando no caso do erro, como que fala? O erro que foi por omissão nem nada, né? Mas você errar por algo novo faz uma parte. Decisão, faz parte da jornada. Faz parte da jornada. Aí, obviamente, que as empresas criam meios para tentar gerir isso, melhorar isso o máximo possível. Contudo, o que eu costumo ver muito, às vezes é muita da alta liderança, aquele líder muito autocrático. O que é isso? É o líder que ele quer saber tudo, ele quer fazer tudo, ele tem muita dificuldade de delegar. Né? E de estilo de liderança, pessoal, tem assim mais de 10 estilos, tá? Só que você vai numa faculdade, você aprender só um estilo autocrático. Tá? Comando e controle, né? Microgerenciamento. Exatamente. Só que, qual que é o problema o líder autocrático? Ele é muito bom para crises. Tem um caso sério ali, você precisa de um cara que seja muito assertivo ali. Ele é um líder perfeito para esse cenário, entendeu? Sim. Mas num ambiente de evolução contínua e inovação, ele não é um líder bom. Porque ele é o gargalo, porque ele quer controlar tanto que ele vai chegar num ponto que ele vai segurar tanto que a empresa não vai crescer porque ele é o gargalo. Tá? E aí você tem outros níveis de liderança, a gente pode depois falar disso. Inclusive, é uma matéria que eu vou escrever no meu blog no futuro. Diverte tem um blog, tudo bem? Vocês podem ir lá, diverte.io/blog, tem algumas matérias. Eu vou escrever sobre esses tipos de liderança também, que faz parte do treinamento que a gente dá. Mas tem líderes, por exemplo, tem um tipo de liderança que é o líder transacional. O que é o líder transacional? Eu não sei, Vivi, eu acho que você deve ter um pouco disso. Tipo, se instalar uma planta em tal local, vai botar uma fábrica de pé do zero. Normalmente engenheiros são assim. É um projeto com início e fim. Um ano ali. Isso é uma liderança transacional. Ele vai lá, quem responde por esse projeto? A Vivi, ela responde todo esse projeto de ponta a ponta. Como uma liderança transacional. Então, a liderança, eu acho que o primeiro ponto a gente tem que começar a entender que dentro de uma empresa, de uma cultura, você vai ter vários estilos de liderança e você vai ter estilos híbridos, inclusive, né? Um pouco de autocrático com democrático, com laissez-faire. Eu sou muito laissez-faire, eu deixo aquele papo, deixa a vida me levar. Né? Para alguns cenários, é um estilo de liderança. Né? Mas também eu sou autocrático, não precisa ser autocrático. Né? E isso tudo ele vai afetar a dinâmica da cultura. O que vai facilitar, independente desses níveis de liderança que eu falei, de tomada de decisão, tem uma coisa que facilita muito o trabalho de todo mundo. É as pessoas saberem o que ela precisa fazer, quando fazer, né? Para que fazer. Então, a clareza do que ser feito é a coisa mais importante que tem. Entendeu? Eu deleguei para fulano, mas se você não explicou, você só delargou, né, que a gente fala. Então, trazer clareza, organizar as coisas, organizar expectativas, definir papéis, quem vai fazer o quê, eu acho que é o ponto mais importante para você organizar um pouco o caos. Reduz muito o atrito. Dentro do Diverte, nós temos bastante ferramentas para organizar isso, né? Metodologia de resultado, ferramentas para fazer check-ins e tudo mais, né? Para você organizar isso, né? Metodologias de mercado 3W, né? Para você conseguir organizar. Então, acho que o primeiro ponto, qualquer cultura, para você reduzir bastante o estresse ou o atrito, às vezes, porque senão a gente cai naquele discurso. Precisa investir na liderança intermediária, precisa investir no empoderar o chão de fábrica. Mas se nem o chão de fábrica sabe o que ele precisa fazer, nem como ele vai ser promovido, isso também é importante. E que ele está investindo o tempo dele na empresa, qualquer outra discussão, pessoal, fica etéreo, fica um negocinho meio sem muito fundamento. Sem nexo, né?
Sem nexo. Sem e nexo. a empresa reclama que o empregado só tem direito. Eu chego na empresa e falo assim, qual é o seu combinado com o seu empregado? Para dizer que ele... eu não tenho isso aqui, nunca tem nada por escrito. Então, não, o combinado não está combinado, né? Eu faço o que eu quero, se eu peço o que quer, tá tudo certo. E o mais engraçado, não sei se você já fez isso, quando você pega uma empresa que ela não tem essa estrutura e você dá a grande sacada, a grande ideia. Pessoal, vamos fazer uma entrevista com os funcionários e líderes. Você vira a curva de rio ali. Todo mundo vai trazer tudo para você. Vai assim, falta isso, falta aquilo, isso aqui, esse líder isso e aquilo, tal. E aí, por exemplo, então a clareza ela é um pilar fundamental para qualquer negócio. Uhum. E aí, quando o Diverte, quando a gente construiu ele evoluiu, nós entendemos que a clareza ele é o pilar ali para você entregar resultado, é a forma que você vai ser promovido, né? A coisa mais legal que tem é você ser transparente assim. Eu não brigaria, por exemplo, se eu e a Viviane trabalhássemos no mesmo cargo e ela tivesse números assim muito superior ao meu e ela fosse promovida. Uhum. Porque tá claro. Eu ligaria se no escuro, não sei como são avaliadas as coisas, a Viviane é promovida e eu nem tenho percepção, como eu não sei dos números, na minha cabeça, o ser humano, né, até a base do que a gente chama de efeito Dunning-Kruger, né, nós somos muito péssimos em nos avaliar. Às vezes a gente se acha que uma bolacha do pacote. Não. Eu trabalho muito, eu entrego muito. Só que, na realidade, às vezes a Viviane está entregando 30% a mais do que eu. Só que, como isso não está claro, eu acho que eu entrego mais que a Viviane. E quando a Viviane é promovida, é um absurdo. Uhum. Então, a transparência e a clareza, ela resolve um monte de dor que o líder tem no dia a dia porque ele não exercita isso. Eu acho que o primeiro pilar que você tem que trazer para o seu negócio é essa transparência e essa clareza. Das regras, né? De tudo. Isso. Acho que é o primeiro ponto. Quando você falou de liderança, eu quando dou treinamento, muitas vezes se tem misturado, que se mede a liderança e pessoal de segurança. Você pega um técnico de segurança, muitas vezes ele não tem um subordinado, né? Então, tem uns que falam assim, pô, mas eu tô por aqui fazendo treinamento de liderança, eu não tenho liderado. Eu falo, cara, você é líder do seu processo. E aí é o transicional, né? A gente tem que entender que em alguns momentos a gente é o líder daquilo ali. E aí e depende da gente para o negócio. E então não interessa se o cara é meu subordinado ou não é meu subordinado. Eu tenho que entender que eu tenho que puxar ali. E ali eu vou ter que definir regra, e aí eu vou ter que definir papel. Então eu tenho que estar capacitado para isso. Né? Eu tenho que ter essa bagagem para entender essa clareza de falar assim, neste projeto que é meu, é um projeto de 6 meses, ok, mas cada um vai ter esse papel aqui, porque daí a gente vai. E aí conseguir medir, né? E você trouxe um ponto bem importante, porque querendo ou não, qualquer negócio, projeto, ele é complexo. O que é algo complexo? Ele tem várias fontes que afetam o resultado. Então você tem vários elementos que afetam o resultado. Agora, imagine que você não dá a possibilidade das pessoas enxergar como isso está organizado. Né? Você não tem as regras, você não tem a clareza do que precisa ser feito, você não tem o desenho organizacional, o organograma, o fluxograma, o que seja, entendeu? Procedimentos. Então, no final das contas, você vai acabar dificultando o entendimento do negócio e uma entrega de resultado bem assertiva, né? E aí você gasta mais, né, Emerson? Você gasta mais horas, você gasta mais saúde emocional, você gasta muito, né? Não só dinheiro, você gasta muita coisa, né? E uma coisa bem interessante, por exemplo, em áreas criativas, que nem software, marketing, o que seja, tem uma teoria dos anos 60, se eu não me engano, que na área de software, esse autor ele definiu que o software ele é reflexo direto de como as equipes se comunicam. Então, coisas criativas, como as equipes se comunicam. O que eu quero dizer com isso? Se há muita informalidade, então não espere um resultado extremamente profissional. O seu resultado vai ser informal. Vai faltar um monte de coisa. Não estava escrito. Eu fiz dessa forma porque eu achei legal, não estava definido, entendeu? Então, você escrever documentação, você organizar as coisas para um projeto, por mais que ele seja criativo ou não, organizar essa comunicação. O que é essa comunicação? Viviane, está aqui o que a gente precisa fazer, o resultado esperado que a gente quer
é isso, esse projeto chama isso, quem desenvolveu esse outro projeto aqui foi o João, esse aqui foi a Maria, quem vai fazer qualidade é isso aqui, o prazo de entrega é esse, a expectativa é que esse produto é a gente ganhar R$1 milhão. Então, você mostrar assim, você trazer e o seu papel é esse aqui. Exato. Seu papel é esse aqui, e você vai trabalhar com essas pessoas, responde para essas pessoas, e você é monitorado por esses KPIs aqui, por esses indicadores. É outra história. Então, assim, você conseguiu alinhar a expectativa do que você quer entregar na outra ponta, entendeu? Então, o que costuma acontecer que eu percebo? É muito comum pessoas de indústria criativas ser mais orgânico, mais desorganizado, só que não conhece, não sabe desse princípio que a comunicação afeta o resultado final. Aí fica naquele, mas eu achei que você tinha entendido o que eu falei. E isso aconteceu até comigo no desenvolvimento do próprio Diverte. Aí a gente organizei a estrutura de documentação para facilitar isso e acabar os ruídos, entendeu? Acabar os ruídos. Então, isso também é muito importante. A forma que você vai comunicar as coisas para o próximo, né? Se é uma empresa convencional, procedimentos, processo, tudo mais, treinamento, ou numa empresa de criativa, você trazer o máximo de abstrações e conclusões de um projeto, você vai afetar o resultado diretamente. O Emerson agora vindo para o mundo real, né? Vamos trazer assim, botar nosso pezinho no chão e vindo para o mundo real. Eu falo que esse podcast, ninguém precisa falar a idade quando se apresenta, porque a gente entrega na conversa, né? E nesse tempo todo que você está no mercado, e mais esse tempo todo que eu estou no mercado, quantas estruturas você já viu que alguém chegou lá, entendeu, falou, nossa, vamos combinar o nosso papel de todo mundo, né? De primeira, né? Sem ter ou ter tido um problema, ou ter alguém de fora, que daí é uma grande surpresa, né? Que chega e fala assim, não, você percebeu que você não está combinando as coisas? Aí todo mundo faz assim, nossa, gente, esse é o básico, a gente não percebe. E a gente, muitas vezes, grupo no qual eu me incluo, né? A gente mesmo. E diz, nossa, eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso, né? Quantas vezes você viu alguém já conseguir montar, entendeu? Olha, de todas as empresas que eu já passei, eu não vi nenhuma, para ser sincero, assim, uma que esteja, assim, nenhuma. Não, assim, não, minto, uma só, uma multinacional canadense que eu trabalhei, e era fábrica, então elas tinham todo esse desenho que a gente estava discutindo aqui, tudo muito bem esclarecido. Ai, que legal. Então eu entrei assim, já sabendo o meu papel, meu cargo, o que eu tinha que fazer, minhas métricas, tudo, sabe? Então, assim, tanto é que, mas qual que é a grande diferença? O meu processo de integração foram 40 dias. Né? Então, isso lá em 98, 99, 2000. Né? Foi um processo de integração longo, justamente para deixar eu preparado para chegar a assumir meu papel. Então, assim, foi o único caso bem desenhado, assim, sabe? Mas as outras empresas, olha que eu atendi um monte de empresa, nenhuma. Pelo contrário, me contratam para ajudar a resolver essas questões. Eu sei isso, né? Isso é legal, por um lado é legal que assim, que praticamente todas as empresas que eu passei, eu sempre deixei melhor do que quando eu entrei. Então você entra, consegue organizar, ajuda a resolver, né? E você acaba entregando algo melhor. Hoje o pessoal faz 2 horas de integração online, né, para começar a trabalhar e já ganha a sua caixa de Pandora, você tira daí e vai resolvendo os perrengues. Mas aí sabe por quê? Mas aí também é porque eu vejo muito... É muita mistura, é muita bagunça. Como assim mistura e bagunça? Por exemplo, você fazer uma integração de 2 horas com uma pessoa para algo um pouco mais criativo, software, por exemplo, onde ninguém morre porque você errou o código, é uma coisa. Você pode fazer isso. Isso virou conotação de ser ágil, virou algo assim, uau, pô, a empresa do fulano lá, a integração é em 2, 3 horas. Aí você vai pegar uma indústria automotiva, né, que tem braço robô para baixo e para cima,
Você passa, o cara lê um negócio de 2 horas, ele entra no caminho errado, o robô arranca a cabeça dele. Nossa, usei o termo péssimo. Mas o robô causa um acidente para nele, meu, não tem o que fazer. Então, assim, eu falo, às vezes as pessoas misturam, elas pegam conceitos de alguns tipos de negócio, levam para outros, achando que aquilo é uma baita evolução, e não é. Não é. Não cabe? Não cabe, não cabe. Não. E o contrário também, às vezes fala assim, eu tenho aqui uma integração de 90 dias numa empresa, sei lá, numa siderúrgica, e agora eu vou trabalhar na indústria de software, eu quero fazer uma integração de 90 dias que nem eu vivia lá. Meu, pode não fazer sentido. Tem que testar e validar. Eu trabalhei em operações que tinha separado de uma área de inovação grande e tinha a fábrica, né? E assim, eu vivi muita briga até falar, não, chega, né? Pega um técnico, enfia lá dentro, e esse técnico vai entender, assim, porque tudo eles questionavam, eles falavam assim, procedimento de trabalho em altura da fábrica não serve para a gente não faz as mesmas coisas. A gente quer fazer desse jeito, tá bom? Então aí alguém via, não, vocês têm razão, não tem isso daqui. Aí, e assim, né? E eram realidades muito diferentes. Então a gente tem que ter essa noção e esse cuidado de fazer uma análise da realidade e ver o que serve, o que cabe dentro da nossa cultura e do que não, o que faz sentido, né? Porque se não der sentido para as pessoas não vão fazer o que elas têm que fazer, né? E logo elas vão desistir, vão falar, tchau, não dá, não tem sentido isso para mim, vou embora, né? Aí... Você trouxe algo extremamente importante, que é justamente fazer sentido, né? Uhum. E às vezes a indústria ela acaba adquirindo algumas coisas de momento que às vezes não faz sentido, as pessoas não entendem, só estão fazendo ali por estar cumprindo uma tabela e aí tem lá um procedimento que é lindo e maravilhoso, porque, um exemplo, eu lembro muito bem disso, hoje eu vejo, eu olho para trás e dou risada, que nem antigamente nos anos 90, aquela febre, crise das certificações ISO 9000. Uhum. Então aquele negócio, ele veio goela abaixo, e para a maioria das empresas não era explicado o sentido daquilo, as pessoas simplesmente faziam algo, decoravam o texto, mas não entendiam especificamente o que precisava fazer, né? Hoje, lógico, isso mudou, a gente sabe que mudou, mas naquele momento lá atrás foi feito algo que não foi dado contexto para as pessoas e muitas empresas até perderam performance, atrapalhou muito o negócio, aliás, né? Então, eu vou um pouco mais longe, né? Quantos não fazem? Pega esse departamento aqui de procedimentos, escreve os procedimentos e faz, né? Aí chegava em campo, o negócio não funcionava, não batia na auditoria com o que o cara estava fazendo, e aí, não, mas tem um procedimento, mas assim, eu não sei o que é esse procedimento, não dá para fazer desse jeito. Não... E aí o ser humano é um negócio, novamente, o ser humano que é um animal social... Ser humano sendo ser humano. O que acontece? Se esse procedimento não funciona, nenhum funciona. Aí a Rádio Peão já divulgou, procedimentos não funcionam, aí você vai ter uma baita resistência para a galera seguir procedimento. Para ler, né? Para ler procedimento. Estou perdendo meu tempo, eu já faço isso aqui há 2, 3 anos, estou perdendo meu tempo, você está falando para eu ler procedimento. Eu tinha alguns procedimentos que a gente ia construindo, e atende corporativo, e atende de norma e tal, tinha procedimento que ele ficava longo, né? Aí, às vezes, as pessoas me perguntavam assim, gente, isso aqui não é... Mas quem vai ler? Eu falei, ninguém vai ler. Procedimento de 10, 15 páginas, ninguém vai ler. A hora que alguém tiver um problema, vai pegar o procedimento, vai lá no item do problema e vai resolver o problema dele. Não é para ele decorar o procedimento inteiro. Sim. Né? Então, se ninguém vai ler, para que escreve? Eu falei, não, eu escrevo porque tem que ter a referência. Eu tenho que facilitar a vida do cara, mas eu sei que ele não vai ler um procedimento de 10 páginas, 15 páginas, né? Porque vira um manual, tem procedimento que vira manual. Mas eu tenho que entender que eu que estou do outro lado, eu não preciso ler mais, eu tenho que saber onde procurar, né? Aquela coisa, eu tenho que saber quem sabe, eu tenho que saber a referência, eu tenho que saber o que está escrito, como é que eu vou fazer, né? E usar a referência, porque se nenhum procedimento serve, ele não vai servir nem para referência. E esse exemplo que a gente discutiu aqui, ele é bem importante, quando a gente fala de cultura, ele é bem importante que a gente está discutindo aqui, porque a cultura, ela uma boa cultura, ela valida o discurso, ela é coerente com o que é pregado. Então, por exemplo,
Se na cultura da empresa os procedimentos é a base, então você tem que garantir que esse procedimento realmente ele é extremamente funcional. Ele é a base. Não é impor. Não estou falando para impor. Eu estou falando que tem que ter meios que, por exemplo, o Emerson, que entrou na empresa hoje, sou lá no chão de fábrica, eu achei algum erro, eu consiga questionar isso, faça sentido e seja modificado. Uhum. Então, a cultura ela precisa ter dessa coerência. O grande problema que mina uma cultura, por exemplo, uma cultura com um pouco mais de disciplina para organizar as coisas, é justamente isso. Se escreve muito, coisas que não são aderentes ao dia a dia, que não funcionam, e aí você perde essa credibilidade. Uhum. O ser humano, naturalmente, ele vai fugir disso. Então, você não vai ter essa característica, né? E a coerência cultural vai disso. Então, assim, se você quer que a gente faça o que está escrito, então você tem que garantir que o escrito realmente seja perfeito. Uhum. Se você não tem condição de fazer isso, então não escreva. Crie outros meios, né? Um exemplo que eu gosto de usar muito é essa questão de coerência. Eu lembro uma vez que eu atendi uma empresa que o rapaz, o pessoal, o dono chegou para mim lá e falou assim, não, aqui na empresa, não, nós somos assim, aqui é uma grande família. Uhum. Todos nós somos iguais. Legal, mas ele tinha vaga exclusiva de carro na garagem e banheiro exclusivo, entendeu? Eu falei, então, assim, na cabeça dele... Deixa eu explicar para você, colega, vamos lá. Na cabeça dele, todos eram iguais. Aí, eu saí, conversei com meia dúzia de pessoas, todo mundo já falava isso, não, então, a gente é igual, mas é mais ou menos igual, entendeu? Então, o pessoal tinha ciência disso. Uhum. Então, essa coerência cultural é importante. Então, não é só fazer cultura corporativa, não é só fazer discurso. Uhum. É fazer o discurso ser coerente, entendeu? É isso. Essa interferência, né, essa coisa da liderança, aí você tem a gerência de fábrica, a supervisão numa indústria, né, supervisão, aí você tem a operação, e na operação, às vezes você tem um encarregado, tem mais uns 2, 3 níveis ali que eles autos se definem, né, nos níveis e tal, às vezes até não tem no organograma, mas tem no mundo real, tem a hierarquia ali dentro da uma linha de produção, enfim, né. E tem uma história assim do tipo assim, chamaram alguém, aí o consultor foi lá conversar com o pessoal, e aí faltava, a hora que foi dar a devolutiva com a gerência e com a supervisão, falou assim, viu, vocês estão reclamando tanto que o pessoal não faz 5S aqui, que é importante e tal, mas os caras reclamam que não tem rodo. Se como não tem rodo? Por que eles não me falaram? Eles já falaram, eles estão falando, não conseguem fazer porque não tem rodo. Aí vocês falam assim, o rodo tem. Só que o almoxarifado fica trancado, se o cara não vê, ninguém tem a chave, eles desistiram, então eles deixam para o outro turno que vai chegar a hora que o almoxarifado está aberto e consegue pegar o rodo, para poder limpar. Então, assim, a gente tem um problema por conta de rodo, sim, a gente tem um problema por conta de rodo, né? Que a gente volta lá no começo da conversa, o cara tem que saber o que está acontecendo, né? Ele tem que saber que o rodo é um incômodo para poder resolver. Às vezes você precisa de um gerente para resolver o problema do rodo, né? Então, gerente com rodo. Não, verdade, não, eu já vi cenário assim. Eu fui gerente de paçoca há muito tempo, porque chegava em época de evento, o pessoal queria paçoca, eu falava que eu era gerente de paçoca. E todo mundo passava por mim e falava assim: acabou a paçoca, tem gente pegando paçoca. Assim, nesta época, eu sou gerente de paçoca, líder transacional. Durante algum tempo, eu era gerente de paçoca, entendeu? Então, tinha um índice paçoca ali, né, para acompanhar ali a produção afetada pela paçoca. Sem dúvida. Não, eu chegava assim, o raio da paçoca, assim, eu não consigo nem comer muita paçoca hoje por conta dessa minha gerência de paçoca, não aguento ouvir falar de paçoca, né? Então, é sobre isso, né? A gente tem que saber se o problema é a paçoca, o rodo, ou seja lá, o parafusinho, né? Para o negócio poder acontecer. E em termos de sistema, eu acho que a maior parte dos seus clientes é pessoal de desenvolvimento, de inovação, ou não? Não, a maior parte dos meus clientes são consultorias, empresas administradoras, RH, recurso humano, também tem desenvolvimento. Tá. Eu estou te perguntando isso até por conta quando a gente fala de sistema, para a gente poder medir, que eu acho que é uma coisa importante, até a gente chegar na conclusão ok, a gente tem uma relação de transparência, usar essa ferramenta
a ferramenta que você propõe, ou ter ferramentas que conseguem medir essa questão da transparência, do conhecimento do papel, tal, para ser uma coisa assim que todo mundo consiga usar. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, e eu sei que você tem essa preocupação de fazer com que todo mundo consiga usar, né? Porque quando a gente vai para esse Brasilzão, eventualmente, a gente tem pessoas que têm pouco ou nenhum acesso ou, sei lá, não sabe usar um mouse direito para poder entrar no sistema e fazer, né? Como que você vê que as empresas estão se organizando? Quando eu conversei com o Rodrigo Vaz, que é o fiscal de segurança do trabalho, ele estava, uma fiscalização que ele até deu exemplo lá, ele falou assim, estava lá no meio da plantação de tomate, conversando com o senhor que veio tirar alguma dúvida, falei tal coisa para ele, falou, não, mas não é assim sim, meu senhor. Então, assim, você tem, às vezes, as pessoas que estão ou remotas ou não têm o conhecimento. Como é que você propõe e como é que a gente consegue medir a relação de confiança e a relação de transparência nesses casos extremos? Tudo que a gente mede numa empresa, assim, normalmente a gente consegue formar ali indicadores, né? Então, por exemplo, falei questão de transparência, então eu consigo medir tarefas que foram criadas, finalizadas, tempo de execução de tarefa, custo de execução de tarefa, métricas de agilidade, cronogramas, né? Então você tem várias ferramentas, instrumentos ali para ajudar a trazer clareza. Para medir um ambiente, por exemplo, eu já tenho pesquisas para humor, medir o humor do pessoal, medir questão de uma avaliação interna da empresa, que a gente chama de ENPS, uma avaliação de líder. Então, tem várias métricas que você forma ali para medir isso. É muita coisa ali que você consegue enxergar o seu sistema como um todo. Aí a gente pode usar tecnologias que a gente tem, por exemplo, num agente de inteligência artificial, que ele traz alguns insights. Não é que ele resolve para você, não. Ele traz alguns insights porque você tem esse volume de dados. E aí, mas só que tudo isso é lindo e maravilhoso desde que a coleta do dado seja facilitada, né? Então, aí, é aquele ponto que você trouxe, nós temos a preocupação de conseguir fazer com que as pessoas usem a ferramenta sem ficar perdidas, né? Então, dentro de indústria o termo ficou famoso em indústria de software, mas não é algo que vem da indústria de software, tá? Isso aí vem da escola de design, vem do Bauhaus lá em 1930, né? Que era criar aquele design funcional, né? Você criava as coisas para serem práticas, funcionais e que conseguissem resolver problemas reais, né? E isso que eu estou falando agora é um caminho meio sem volta, porque quando você aprende essas coisas, você fica muito chato, irritado com as outras coisas quando você vê que está mal feito, né? Então, dentro de empresa de software, é bem interessante que você tenha ali uma preocupação, né, no seu desenvolvimento, um contexto chamado design de experiência, né? Ou o user experience, a pessoa que pensa em experiência do usuário, né? E isso é muito importante. Por exemplo, às vezes você cria uma tela linda e maravilhosa que a geração Z vai lá assim, brinca em 2 minutos, mas, pô, de repente você está atuando num mercado, por exemplo, que 40 mais, 50 mais, que a interface não é tão amigável, não é tão simples. Eu até provoco vocês, se vocês quiserem depois procurar no Google interfaces de aplicativos chineses, porque a linguagem deles não é que nem a nossa, assim, longa, né? Os aplicativos são mega, assim, eu não consigo me localizar, que é mega poluído. Né? Para eles é muito prático. Eles acham a nossa interface muito ruim. Então, o aspecto cultural, geracional e de vivência, ele vai afetar a forma de você coletar as coisas. A educação vai afetar. Então, por exemplo, como você citou, né? Pô, às vezes a pessoa está lá no interior, às vezes ela é semi-analfabeta. Não adianta você escrever um texto gigante para ela preencher. Entendeu? Basicamente é um botão sim ou não. De preferência um áudio que ela possa ouvir, entender e concordar. Então, isso aí tudo tem a ver com essa questão da experiência do usuário, né? E aí, quando a gente fala de sistema, mas quando a gente fala de sistema, o que eu quis dizer é que esse princípio não é exclusivo de sistema, ele é muito famoso esse sistema, mas na realidade dá para você aplicar para tudo.
Inclusive para a cultura, você pode criar instrumentos, formas de você criar uma experiência de imersão para as pessoas de forma que elas consigam entender cultura. Então, por exemplo, isso aconteceu na Superlógica antes da pandemia, que foi muito legal. Como a Superlógica ela tinha uma cultura bem de startup na época, então envolvia um entendimento de várias coisas que não era ensinado no mercado. Hoje não, hoje em qualquer lugar o pessoal ensina um pouco de startup, mas naquela época não. Acontecia, a galera chegava de mercado, levava muito tempo para poder entender. É o que a gente fez. Demos livros para a galera ler, colocamos treinamento, criamos uma plataforma de treinamento online para o pessoal fazer curso. Legal. O pessoal ouvia, assistia, ganhava o certificado, mas no dia a dia não correspondia. Porque envolvia uma mudança de comportamento. Aí o que eu fiz? Aí nesse processo eu falei, cara, e não foi rápido não, Vivi. Demorou tempo. Esse processo ficou rodando um monte de tempo assim. Cumpri a tabela, ó. Não, fulano fez o treinamento, fulano fez teve um papo lá com a gente e tal, mas leu os livros. Inclusive afetava até a promoção das pessoas ter passado pelo treinamento cultural. Isso era pré-requisito lá. Mas na hora do vamos ver que tinha os comportamentos que a Superlógica queria na época, as pessoas não conseguiam exercitar. Então, por exemplo, lá tinha-se muito o conceito de se você visse uma ideia ruim, você não aliviava. A ideia ruim era a ideia ruim e pronto. Você tinha que deixar explícito o mais rápido possível que aquela ideia era ruim e não adiantava você ficar passando maquiagem na porca. Você tinha que mudar o contexto. Inclusive, isso eu trouxe para o Diverte. O Diverte também é assim. A gente tá no nosso Future Code lá, ó, não ideia ruim, esquece. Né? Emerson, mas eu levei 2 meses fazendo essa ideia. Tudo bem, finge que você estava na praia, começa do zero. Essa ideia é ruim. Obviamente que discutido com todo mundo, né? Não, realmente essa ideia é ruim. Então a gente não alimentava ideias ruins lá. Então, as pessoas liam, tinha o treinamento disso e tudo, mas na hora de falar assim, ó, vai lá, fala para Vivi que a ideia dela é ruim. Ninguém falava. E o medo? E o medo, né? Ainda mais se você era chefe. Ainda mais se era chefe. Vai lá e cobra o Carlão, que era o dono, que ele não mandou a documentação. Ninguém cobrava. Eu vou falar com o Carlão, Emerson, você tá louco, jamais. Então, assim, esses comportamentos, por mais que você treinava, não mudava. Então, o que a gente fez na época? Eu pensando assim, eu precisaria. Como que eu poderia acelerar as pessoas de forma a conseguir mudar esse comportamento e tal? Deve ter algum meio que a gente faça isso, né? Consiga mudar as pessoas muito rápido. Sabe o que caiu na minha aí? Eu tive um insight que era assim no meu colo. Cursinho pré-vestibular. Eu falei, é isso. Vamos construir um cursinho pré-vestibular. Então a gente pegou nosso onboarding, então a gente pegou as regras, tudo isso, transformou em Canvas, criamos dinâmicas, quase musiquinha para o pessoal entender. Ficou algo dinâmico. E ficou algo muito dinâmico. A pessoa entrava para fazer o onboarding. A pessoa entrava para fazer o onboarding, a gente quebrava todo esse gelo, né? Obviamente que a equipe, eu tinha psicólogo, a gente estruturou esse negócio, né? Não foi algo só do Emerson. Aleatório. Vivi, o resultado, qual que foi o melhor reflexo para mim do resultado? Os líderes começaram a chegar e falar para mim, Emerson, essa galera nova tá chegando dando bicuda na canela de todo mundo lá. Aquele comportamento que eles tinham medo de exercitar no dia a dia, nesse cursinho, era o que a gente mais exercitava com eles. Entendeu? A gente fazia a galera criar projeto e destruir o projeto lá no dia. Então, por exemplo, isso aí é uma forma de você mudar uma experiência de adquirir um conhecimento e um comportamento. Tá? Isso serve para tudo. E nós, no dia a dia, não temos esse cuidado, né, com o que a gente faz. O que você está falando, que eu estou entendendo, pensando em neurociência, é o seguinte: o cara que chega novo, eu não encostei ele no outro, né? Eu não fiz treinamento por encosto nele no outro. Sim. Eu falei para esse cara novo, a regra é essa. Né? Então ele está executando a regra. Ele pode até olhar para o lado e falar assim, será que é essa mesmo? Mas assim,
Se tem mais gente com ele fala, não, me falaram que é para eu fazer isso. Aí o cara que estava lá, o velho que estava lá, que não é de idade, né? Mas o cara que é mais antigo, ele falou assim: poxa vida, falaram que ia mudar, parece que é para mudar mesmo, aí vale a pena, né? Então, como é aquela coisa, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, você pegou o novo, você falou para o novo, a regra é essa, agora você vai lá e muda o velho, né? E aí mudou. Que coisa, que sacada legal, que coisa boa. Não, e assim, e por incrível que pareça, Vi, assim, eu acho que deve ser, o pessoal fala que a força mais poderosa do universo é a gravidade, não, eu acho que a resistência humana à mudança é pior. Eu acho que é pior, porque assim, quando eu levava para o pessoal, que eles. Porque assim, que eu defendia para eles assim, a empresa precisa desse comportamento. Se você vê algo ruim, você não precisa concordar. Você muda isso, ó, você muda dessa forma. Inclusive, a gente já tem uma metodologia lá interna, chamada, na época chamava TCC. A gente pegou tipo de faculdade. O cara conseguir construir uma tese e ele levar de ponta a ponta, provar que aquela ideia era ruim. E ele podia melhorar, entendeu? Então, até isso a gente criou na época. Aí a pandemia veio, deu uma bagunçada, ficou online e tal. Mas, assim, inclusive, tem um amigo meu que ele é CTO de uma empresa hoje. Você vê como que as coisas são. Ele me agradeceu porque eu ensinei o TCC para ele. Ele falou que não mudou a carreira dele. Eu falei, meu, sério, eu não tinha noção. O negócio que eu criei, assim, de aleatório. Fiquei muito feliz de saber disso. Mas eu acho que o grande ponto, quando envolve cultura, liderança, o que seja, é lidar com a mudança das pessoas. Não é tão fácil e trivial. Mexer no queijo do outro. E aquela coisa, né? Aqui tá quentinho, né? Para que você quer mudar, sabe? Assim, às vezes nem tá bom, mas tá quentinho, né? Tá ali, tá fácil, tá funcionando. Você quer mudar por quê? Né? Qualquer mudança gera ansiedade, gasta energia. Você quer mudar porque tá bom, não muda não, né? Me deixa quentinho aqui no meu cantinho. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí é uma sacada bem, estou pensando aqui, uma sacada bem interessante. A gente mexe com o novo. Eu falo quando eu estou trabalhando em alguma empresa que quer fazer um processo de mudança de cultura, de segurança especificamente, eu sempre falo, são 3 anos. Outro dia eu estava numa empresa e a gente estava discutindo o projeto, e aí eu falei assim, vocês estão preparados para 3 anos desse processo de mudança? Não, vocês não estão achando que dezembro vai estar todo mundo seguro aqui, né? Uma empresa grande e tal. Eu falei, 3 anos. Aí as pessoas olharam para mim e falaram assim, 3 anos? Eu falei, 3 anos, menos que 3 anos, eu acho difícil você mudar. Se tudo correr bem ainda, se vocês colaborarem. Se você conseguir mudar todo o seu efetivo para muita gente. Aí elas olharam para mim assim, não, a gente estava pensando no 5, 6. Eu falei, não, pelo amor de Deus, porque 5, 6 aí já perdeu até o objetivo do começo, né? Assim, passa um plano de 3 anos. 3 anos eu acho que é um bom tempo para a gente conseguir mudar a cultura de segurança. E se tudo der certo no caminho, né? Mas vamos trabalhar com 3 anos. E mais também, aí já perdeu até o objetivo do começo, já nem sei mais o que eu estou fazendo no meio do caminho. Mas essa coisa de cultura, eu acho que é uma coisa muito maluca, né? E você... Quando eu trabalhei com muitas pessoas, em todos os lugares onde eu passei, eu trabalhei com muitas pessoas que estavam há muito tempo naquelas operações e que às vezes começaram a trabalhar ali e tal, né? Todas elas que eu trabalhei sempre tem essas pessoas. E eu vejo que conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo a noção de que isso daqui faz parte até coisas boas, inclusive, né? Daí você deixa de valorizar coisas boas da cultura, conforme você... Porque, não, é normal. Não, gente, não é normal. Isso aqui que vocês fazem... Às vezes eu chegava de fora e falava assim, nossa, esse programa que vocês têm aqui é uma puta sacada, coisa boa. Nossa, vocês fizeram assim. Não. Aí as pessoas olhavam para mim assim, não, é normal. Não é normal, é legal. Né? Então, a gente vai perdendo até o bom, né? O elogio, o valorizar o que é bom, né? E é importante dar esse refresh de vez em quando e falar, olha, que tal? Voltar à história, sim, é importante. Que tal? Você conseguir resgatar. Eu acho muito importante. Conta mais história, Emerson.
Dessa daí, né? Nossa, eu estou adorando esses exemplos. Você quer te assustar. Ele não tinha me contado nada disso, é que alguém me fofocou, que ele tem essas histórias, e agora eu vou explorar as histórias. Mas, ó, eu acho que é interessante a gente conseguir enxergar que tudo que a gente quer mudar numa empresa, mudar de forma perenizar, vamos falar assim, né? Você quer algo que fique mais estável, eu acho que ele parte pela cultura. Então, quando a gente fala de ISO 9000, era a tentativa de criar uma cultura de qualidade. Só que era algo muito copia e cola, não dava sentido para as coisas e acabava deu bastante ruído ali, né? Então, por exemplo, segurança de trabalho. Então, segurança de trabalho também é uma mudança cultural. Inovação. O pessoal fala, gente, vamos pensar fora da caixa. É mudança cultural. Ser uma empresa forte financeiramente é mudança cultural. Então, na minha visão, assim, cultura... inclusive, o Carlos, ele falava muito disso lá na Superlógica. Ele falava assim, o ativo intangível mais importante que a Superlógica tem é a nossa cultura. Tanto é que, antes de eu chegar lá, era ele que cuidava. Uhum. Ele contratou consultoria, ele não tinha segurança para delegar para ninguém. E quando ele me convidou, eu sou muito técnico. Eu falei, que papo de maluco, eu não quero isso para mim. Eu quero continuar programando aqui. E o que ele viu em mim? Ele viu em mim a possibilidade de organizar assunto complexo, falar bem com as pessoas, conseguir comunicar essas ideias e promover mudança. Eu levei um tempo para entender. Quando eu entendi, que ainda mais que eu falei, ele que cuida disso, faz total sentido eu abraçar isso. Eu era aquele maluco que eu ia nos eventos assim de RH, técnico, era o único que falava de cultura. Hoje, com todo evento que eu vou, todo mundo fala de cultura, né? Agora IA, né? Sim. Mas a cultura, assim, eu nos meus trabalhos e projetos, eu tento sustentar isso. Tanto é que o Diverte é uma plataforma de performance e bem-estar. Dentro do Diverte, nós estruturamos a cultura da empresa. Nós trazemos clareza para a cultura, ajudamos a empresa a entender a cultura, seus comportamentos, seus valores e tudo mais. Estruturamos isso em 3 pilares de segurança psicológica. O primeiro é clareza, que a gente já falou aqui, clareza e transparência. Sim. Então, a plataforma ela deixa tudo muito bem visível. O segundo pilar é a participação, convite à participação. As pessoas participam através de pesquisa, levantam números qualitativos sobre o ambiente, né? Liderança, o ambiente em si. E o terceiro são dados, né? Que te tragam melhoria, né? Como você está levando o tempo de entrega, custo, quem são as pessoas que devem ser promovidas ou não. Então, a gente estruturou a plataforma nesses 3 pilares. Mas é tudo baseado para dar essa visão de cultura para todas as empresas. Então, todas as empresas conseguem ter uma clareza de como está a sua cultura, o quão segura psicologicamente ela está e quão performática ela também está. Então, o que a gente estruturou, no final das contas, o que eu fiz com o Diverte foi organizar uma cultura organizacional dentro de uma ferramenta, né? Entendi. Então, cultura ela é muito intangível, né? Então, aí a ideia da ferramenta é que a gente consiga tornar isso tangível, né? Então, por isso que a gente lida muito com o pessoal, procura a gente muito consultoria, RH e tudo mais, porque vai facilitar esse trabalho. Então, por exemplo, eu quero implementar a cultura de segurança na empresa. Então, legal, você usa a plataforma, você vai ter lá como que você vai medir a performance da segurança, como as pessoas vão participar e como que você vai garantir melhoria disso. É o pilar de segurança psicológica e você organiza dentro da plataforma, entendeu? Então, você consegue tornar o intangível tangível dentro da plataforma. Mas o que além disso, o que eu gosto de complementar quando a mudança cultural é que a mudança cultural ela tem que ter um porquê, sabe? O Diverte, o Culture Code do Diverte está na 4ª versão. E a empresa tem só 3 anos. Quando eu comecei ela, eu tinha 11 valores. Hoje eu tenho 6. Eu quero reduzir para 5. Porque eu deixo mais sucinto, mais fácil de entender. Então a gente está sempre trabalhando para melhorar ela. E por quê? Porque ela tem que ser muito aderente. Ela tem que ser muito aderente ao que o negócio precisa, né? Então, e toda mudança, quando eu falo assim, vamos mudar a cultura, eu sempre olho 3 coisas. Eu estava conversando com um amigo meu, vou usar até o acrônimo que ele criou, eu estou escrevendo um artigo com ele sobre isso, né? Que ele chama de PAI.
Toda mudança, todo sistema de gestão de uma empresa, de cultura de resultado, ele tem 3 pilares. O P. O P é de pessoas, people. Então, você tem que levar em consideração as pessoas, entender o ambiente, medir, saber como estão as pessoas, a percepção das pessoas. Você tem que ter esse instrumento. O segundo é você ter plano de ação. O que você quer mudar? Você sabe o que você quer mudar, você ter plano de ação estruturado para isso. Ou você ter as ações definidas. Essas ações é a clareza, né? Do tipo, eu preciso entregar tal coisa, fazer tal coisa, entregar em tal prazo. Essas são ações. E o terceiro item, e é tudo assim costurado. Quando eu falo nessa ordem, eu não estou falando que é hierárquico. Eu estou falando que eles têm o mesmo nível de urgência e prioridade. E que eu costumo ver, assim, quando as pessoas vão falar de mudança cultural que seja, esquece isso da equação. E é extremamente importante, que é qual indicador, qual item ponteiro mexe. Qual KPI você está mexendo, entendeu? Então, mudar só por mudar, só para ficar bonita, porque o seu concorrente faz, se não for mexer KPI, é besteira. Se não for melhorar a vida das pessoas, é besteira. Se não for ser estruturado, é besteira. Por que eu falo isso? Porque eu acho que uns 10 anos atrás, era muito comum no meio de startup, não, uns 10, 15 anos atrás, virou a febre das empresas de tecnologia colocar puff colorido, piscina de bolinha, né, para atrair as pessoas, os talentos, né? Então inventou um monte de coisa que no final das contas não moveu ponteiro nenhum. Entendeu? Então, assim, as mudanças culturais, elas têm que vir atender o negócio, entendeu? E aí, quando a gente fala, pensando no pai ali, legal, você define o que você precisa fazer. Pessoas, é só falar de empoderar as pessoas? Não. Por exemplo, você trazer, dar o entendimento, trazer clareza para as pessoas de como o bumbo toca, né? Quais comportamentos são valorizados, quais comportamentos não são valorizados, como você vai ser promovido aqui, entendeu? Essa clareza envolve, por exemplo, o pilar de pessoas, né? Então, a mudança cultural, quando você quer mudar, eu quero mudar, minha cultura ela tem que ser uma cultura inovadora. Legal. Como que você viu pessoas, como você viu, que ações você imagina e quais indicadores você quer mexer? Eu não sei qual indicador vai mexer, Emerson. Então, seu problema não é... Então, você não sabe se você precisa mexer na sua cultura, não. Então, você não sabe nem onde você quer ir, né? Eu sou você não sabe onde você quer ir. É aí a Alice, né? Filosofia. Se você não tem um indicador, você vai chegar aonde, né? Então, vamos você vai chegar onde? Você vai chegar onde? Eu vejo muito disso aí. O pessoal... eu preciso mudar minha cultura porque meu concorrente mudou, ou porque o mercado tem uma demanda. Tudo bem, organiza isso. Pela ótica de pessoas, pela ótica das ações que você precisa executar e quais indicadores você vai mexer. Entendeu? Aí você pode mexer mexer na sua cultura. Então, novamente, vamos implementar uma cultura de segurança do trabalho. Tá. O que isso vai impactar nas pessoas? O que você imagina de ações e quais indicadores que você está afetando, criando essa cultura de segurança. Né? E às vezes esses indicadores, eles podem ser indicadores até... e se não existe um indicador ainda, Emerson, é interessante você descobri-los ou criá-los. Então, por exemplo, eu sei que segurança do trabalho, por exemplo, compliance, eles têm um indicador muito... eles têm um escopo muito preventivo, né? O que você evitou de problema? Entendeu? Então, aí você tem lá um bench de mercado lá. Nesse mercado, nesse tipo de empresa, você tem ali um índice de 30 acidentes a cada 40 dias. No nosso caso, nós temos 2 acidentes a cada 40 dias, por exemplo. É uma forma de como você mostrar o impacto do que você fez, entendeu? Então, assim, a mudança cultural... E detalhe, essa percepção, ela vem com o tempo, tá? Se você me perguntasse só 10 anos atrás, eu ia falar, não, muda porque... o tempo está rolando, o mundo está rolando e você está ficando para trás. Aí você gera aquela síndrome do FOMO, né? Medo de ficar de fora. No final das contas, você gera mais distração, ruído e problema do que qualquer outra coisa, porque, novamente, você não sabe para onde ir. Que é o que está acontecendo com o IA hoje, né? IA, todo mundo IA, mas ninguém nem sabe para onde ir. E aí, perde tempo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é mesmo? Serve. Eu falo isso muitas vezes.
Gente, estratégia Forrest Gump, né? Bota o tênis e sai correndo, né? Sim! Você viu a problemática disso, né? Qual que é o problema disso? É isso, sai correndo. Aí, quando ele para de correr, você parou por quê? Ué, sim, porque tá bom. Sim. Agora chega. Por exemplo, eu lembro que há uns 10 anos atrás, o pessoal falava aquela cultura de startup, arrojada, linda e maravilhosa, todo mundo via no cinema, né? Achava que era só desburocratizar ou aumentar a informalidade no ambiente. Não é isso. Cultura de startup não é isso. Cultura de startup são culturas corporativas com segurança psicológica alta. É isso. Segurança psicológica alta, as empresas conseguem experimentar, né, e aprender com erro. Faz parte da segurança psicológica. Só que lá atrás, há 10 anos atrás, a gente falava, não, Forrest Gump, bota o tênis e sai correndo. Se você, dona Bosch, não fizer isso, você vai estar, sua empresa vai para trás. Você vai acabar. Entendeu? Então tá todo mundo vivo aí, entendeu? E não afetou, entendeu? Então, eu falo, esse ponto de cultura, ela tem que servir muito bem ao negócio. E essa tradução, às vezes, ela é bem... Ela precisa ser bem feita para que as pessoas consigam entender, né? Pegar dois casos, vou contar um exemplo do que tinha, né, numa dessas empresas que eu passei, né? Em duas empresas que eu passei, e outra também, como um indicador afeta a empresa como um todo, e inclusive a questão cultural. Então, por exemplo, tem um tipo de indicador que o pessoal chama de North Star Metric, né? Muito famoso lá no Vale do Silício, o NSM, que é aquela métrica que ela guia toda a companhia. Então, quem popularizou muito esse conceito de North Star Metric era o Facebook, né? Que hoje é a Meta. O North Star Metric do Facebook era reter a atenção do usuário o maior tempo possível dentro das nossas soluções. É isso. Mas o meu KPI, lucratividade, não. Esquece. Você está retendo o maior tempo possível? Não. Então, não vamos olhar lucro. Vamos olhar reter a pessoa o maior tempo possível dentro da nossa plataforma. Isso é o North Star Metric do Facebook. A empresa, o ecossistema Facebook foi montado em cima disso. Por isso que você entra no banheiro, abre o seu Facebook, o seu Instagram, 10 minutos e sai daqui 2 horas depois. E entra no cassino do Percy Jackson. Isso, exato, entra no cassino do Percy Jackson. Então, assim, a empresa como um todo, então todos os produtos, a cultura da empresa, os comportamentos dela foram pensados para isso. Então, o indicador, né? Então, era muito claro para onde o Facebook queria ir. Tá? Eu não sei se ainda esse North Star Metric, eu nem consultei, tá? Só que eu lembrei do caso agora. Se ele existe, mas até uns 5 anos atrás era esse o North Star Metric deles, né? Então... E você vê que isso não é uma coisa nova, né? Porque isso tem que fazer parte da estratégia e parte do que... E o fundamental disso é onde eu quero ir, porque o McDonald's fez isso com as cores, né? Eu quero que você entra, come, tchau. Então, eu vou fazer uma cor que vai fazer você entrar, comer e tchau. Então, já tem... Se você for mais para trás, você vai achar outros casos assim, mas assim, eu sei o que eu quero. Sim. Né? Esse é o ponto. Que eu quero. E aí eu vou contar para todo mundo o que eu quero. O que eu quero é isso. E vou trazer isso associado em todas as minhas ações internas e externas, tal, né? E isso foi muito, isso que você trouxe aqui de exemplo maravilhoso, assim, conectou com o que eu ia falar, porque assim, sabe o que você quer. Depois que a Superlógica ela entendeu que ela precisava mudar a cultura, eles entenderam o que eles queriam. Eles queriam profissionais intraempreendedores, pessoas que realmente mudassem o ambiente deles. Eles não queriam estar certos, eles queriam que pessoas provocassem eles e conseguisse mudar as coisas. Movimentar. Só que isso internamente, o que acontece? A gente usava o termo intraempreendedor. E isso e voltou a ser utilizado, que depois teve um maior contexto, né?
Só que as pessoas não entendiam muito o que era empreendedor, misturava muito com empreender. Ah, eu tenho que empreender, Emerson. Não, mas eu sou gerente. Dava muito trabalho explicar o que era empreendedorismo para o pessoal. Uhum. Então, nós fizemos o quê? Lembra aquele papo que eu falei para você? O pai do pessoas? Uhum. Como traduzir para as pessoas o entendimento do que é ser empreendedor? Nós achamos uma palavra extremamente polêmica na época, mas que ela sintetizava o que a gente queria. Uhum. Que era briga. Qual? Briga. 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 Nós queríamos pessoas que brigassem pelo que acreditavam. Uhum. Tá? Então, assim, a gente falava. Isso era difícil explicar para as pessoas. Por isso que teve o cursinho lá, né? Então, esse comportamento empreendedor, a gente chamava esse comportamento de comportamento de briga. Mas a briga não era. Só deixando bem claro, não era ser desrespeitoso com o outro, não era gritar. Era justamente você não abrir mão fácil da sua ideia. Uhum. Você. E aí a gente mostrava vídeo do TED pra galera, mostrava um monte de coisa que fazia sentido pra gente. Então, traduzir essa cultura, esse comportamento naquele momento fazia muito sentido. Uhum. Né? Então, ensinar as pessoas, pelo nível das pessoas que a gente tinha na época, o que era esse conceito de briga, facilitou muito o trabalho, porque a gente conseguiu encurtar o tempo. Em vez de fazer uma baita formação, esperar as pessoas reagir. Então, a gente dava muito foco nesse comportamento. Uhum. Que era naquele momento, na fase startup da empresa, ter esse conceito de briga. Hoje esse comportamento não existe mais. Uhum. Tá? O que existe hoje é uma pegada mais de inovação e empreendedorismo, porque eles mudaram a cultura de novo para uma cultura mais o que a gente chama de ambidestra. Uhum. Então, eles têm uma parte extremamente corporativa, previsível, né, do negócio, que envolve investimentos, e tem um bloco de inovação, de que se chama de design critique, de empreendedorismo para inovação. Né? Então, novamente, a cultura mudou a tradução do que precisava para a cultura. Tá? Uhum. Por exemplo, numa outra empresa que eu atuei, depois que eu saí da Superlógica, lá, por exemplo, lá que era legal na cultura, lá era muito explícito o que eles não queriam na cultura deles, entendeu? Eles deixavam bem explícito. Porque todo mundo escreve o que quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Lá eles escreviam o que eles não queriam. Eles chamavam isso de DNA tóxico ou DNA pavão. Uhum. Então eles davam um nome e se explicava. Então tinha alguns comportamentos, né? Principalmente da liderança, né? Uhum. Aquele líder que não deixou outro falar, aquele líder que roubou a ideia do outro, aquele líder tóxico, ele era repelido do ambiente e era explícito, era deixado bem claro. Expulsem essas pessoas do nosso ambiente, não faz sentido ficar aqui. Esse expulse é porque era startup, era outra pegada, era outro ritmo. Né? Então, o startup tem esses extremos, mas você deixava claro para outra pessoa o que você está fazendo não faz sentido e eu vou levar para o RH, eu vou levar para a diretoria. Não faz sentido. Então, assim, você tinha o que você queria e o que você não queria. O óbvio tem que ser mesmo. Sim. Dentro do Diverte, a gente chama o que a gente quer de virtude, o que a gente não quer de carência. Tá? De carência. Então, a gente mede esses comportamentos também. Então, era muito explícito isso. E você aplica o seu sistema junto com a sua equipe? Sim. Legal. A gente usa. Inclusive, essa próxima semana vai começar os novos feedbacks, né? Eu vou passar para o time, e o time passar para mim também, né? Legal. E aí a gente avalia justamente as virtudes e as carências. Entendi. Né? Tem que avaliar. Até porque no nosso contexto a gente tenta desenvolver essa questão de segurança psicológica, tentar não ser aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? A gente aplica, a gente trabalha para entender isso e aplicar com nós mesmos, né? Entendi. Que coisa boa, né? É bom poder usar, né? E poder falar, não, usa que eu estou usando e dá certo, né? Porque às vezes a gente sabe que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Sim. E que eu acho legal que é assim também, né, Vivi? Tanto é que a construção da primeira versão da cultura,
teve muita discussão com o time, né? Trouxe muitas coisas para o time. Por exemplo, na empresa nós somos em 6 sócios, 2 mulheres. Quando a gente começou a discutir muito, a conotação que vinha muito era muita coisa de homem. Então, assim, eu me toquei e falei para pessoas, meninas, e aí? E aí? Porque senão vai virar que clube do bolinho e vocês só validam, é isso? Então a gente tentou trazer para dentro da conversa a perspectiva das meninas, né? Para não virar uma cultura, machista, né? E aí, por exemplo, aí tem vários aspectos do nosso Culture Code no bloco que veio de influência total delas, né? Do ser humano. A questão da diversidade é muito importante, a questão de diversidade de ideias e tudo mais. Obviamente, por exemplo, aí chega um consenso, né? A diversidade de ideias do Diverte ela é muito bem-vinda se ela vier estruturada. Se a ideia não vier estruturada, a gente vira as cordas da atenção. A gente não deixa prosseguir. Isso está explícito no Culture Code. Porque, o fato de você sugerir ideias estruturadas, você só está tumultuando todo mundo, não está deixando ninguém trabalhar. Estrutura o que você quer, a gente discute abertamente qualquer assunto. Agora, se estruturar não faz sentido. Obviamente, Culture Code diverte. Para a gente, funciona, a gente já revisou 4 vezes, e não é a última versão, tá? A gente vai continuar revisando até a gente chegar num ponto que a gente acha que faça sentido. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente como ser, a gente não é estático, né? A gente muda e vai e constrói, né? Eu acho que quando você fala assim, a gente está mudando, fazendo revisões, eu acho que vocês estão construindo. Para mim, a palavra que mais me representa, né, esse tipo de atitude é estamos construindo. E eu acho que é isso que tem muita empresa que está esquecendo de construir. Quer comprar o prédio, né? Mas não quer construir. Então, gente, construir é importante, tá? Fica a dica. Mais do que comprar o prédio pronto, né? Porque o prédio pronto, você tá bom, dá para eu reformar, mas constrói, né? Constrói com a equipe, constrói com a sua organização para realmente ter um negócio sólido. E você trouxe um ponto muito importante. Assim, você trouxe um ponto que, para mim, é a leitura que, para os tempos de hoje, é construção. E o que está acontecendo hoje, que eu percebo, é muita desconstrução. Como assim? Hoje em dia está mais fácil o executivo gastar energia, tempo e muito dinheiro com inteligência artificial, que só 20% dos projetos estão dando certo, 80% não está dando certo. Você é só pesquisar os números aí, você já está vendo um monte de coisa dando errado. Até porque o pessoal não entendeu como é essa inteligência artificial. Né? Ela é limitada, ela é extremamente útil, ela é revolucionária sim, se você usar no contexto certo. Se usar no contexto errado, é prejuízo e ponto. E aí, eu vejo muito executivo que deixa de lado a principal força hoje para você construir bons negócios, que é justamente essa colaboração com o time, você construir com o time. Porque já faz, eu acredito que já vão fazer, acho que 14 ou 15 anos, que nós rompemos uma barreira de que não existe ser humano vivo, nunca existiu um ser humano vivo que consiga adquirir, consumir e entender todo o conhecimento que o ser humano já gerou. Então, já faz uns 15 anos isso, então faz uns 15 anos que todo ser humano ele é ignorante. Você pode ter o QI 200, você nunca vai conseguir adquirir todo o conhecimento que a humanidade já tem hoje. Tá? Então, só nos restam 2 coisas. Qual o caminho que resta para a gente? Ferramental, obviamente, nesse ponto, buscar padrões, automação em alto volume, a IA ela é útil, faz sentido. Mas a IA ela não toma decisões eficazes, ela toma decisões eficientes. A eficácia é uma prerrogativa humana. E o outro aspecto humano é colaboração, é construir com outros seres humanos. E eu acho que a grande força que qualquer grande executivo do C-Level depende, e isso não foi ensinado nas escolas, e você mencionou muito bem, é ouvir, saber o que está acontecendo no ambiente, é você construir um ambiente onde você consiga ser colaborativo. Se você não for colaborativo, você está míope. Tá?
tem mais o dono total da razão, né? Então, eu sempre faço a provocação quando as pessoas me perguntam, eu falei, você está investindo de forma a criar um ambiente colaborativo onde as pessoas consigam realmente colaborar, trazer ideias, serem ouvidas, né? Obviamente que trazer ideias, serem ouvidas é de forma estruturada, tudo bem? Não é fiz uma caixinha de sugestão. Caixinha de sugestão, para mim, desculpa, cara, mas é quase um lixo aquilo, porque não vem estruturado. O almoço ontem estava ruim, o banco do ônibus estava sujo, vem tudo. Não vem, assim, legal. Eu não sei se é uma pesquisinha que você coloca ela de NPS, você pega esse tipo de coisa. Mas você tem que ter algo estruturado, entendeu? Então, assim, ajudar as pessoas a aprender a criar ideias, aprender, criar ideias e colaborar de verdade, entendeu? Isso é o empoderamento. Não é deixar a galera solta lá, fazendo o que quer e ver o que dá. Não, você tem que preparar esse contexto, né? E eu falo disso, assim, eu acho que um dos grandes erros que um monte de executivo hoje comete, até porque eu acho que falta essa informação, é achar que ele vai dar conta sozinho. Ele não vai dar conta sozinho. Tem que construir continuamente. Tem que construir e tem que ensinar o time a construir. Né? Tem que. Eu estou lembrando de um treinamento que eu dei aqui para um pessoal que atendia, uma parte da equipe atendia a emergência externa. E aí, nessa conversa, eu falei, gente, vocês têm que alimentar este diretor aqui da informação. Vocês não têm que esperar que o diretor vai sair daqui para atender a emergência externa, porque não está aqui para isso. Ele nem sabe. Se ele for lá, ele só vai atrapalhar. Vocês vão pedir para ele ir embora em 3 minutos. Né? Então, vocês têm que saber o papel de vocês, porque acontecia um certo conflito do tipo, poxa, né, você só fica aqui me ligando para saber? Eu falei, porque tem alguém que está ligando para ele para saber o que está acontecendo, né? Então, ele precisa ser munido de informações, você não vai deixar de atender o acidente, uma vítima, para poder falar, mas assim, ele tem que, sempre que possível, ele tem que estar monitorado, porque ele também presta conta, né? Quando terminou o treinamento, ele veio falar comigo e falou, nossa, que bom que você falou isso, né? Eu falei, não, mas ninguém espera que você saia daqui e vá lá olhar a emergência, né? Aliás, se você for lá, você vai muito atrapalhar. Eu já digo, não saia daqui. Você sabe atender emergência? Não saia daqui. Fica aqui na sua salinha no ar-condicionado, que é aqui que a gente precisa de você. Então, é isso, né? A gente entender o papel do outro também, né? Entender o papel do chefe e respeitar isso daí também. A gente esquece, eu acho que é importante. Nossa, Emerson, quanta história, quanto exemplo, quanta coisa boa. Obrigado, espero que eu tenha contribuído de verdade mesmo. Assim. Nossa, eu falo. Eu falo bastante, você vê que eu falo muito, né, Vinícius? Você sabe que eu falo eu também, né? Junta nós, vai longe. Eu falo para as pessoas desse podcast que estão aqui com a gente, que estão acompanhando, que é o seguinte: tem um monte de aula de graça, né? Então, tem um monte de exemplo aí que dá para fazer, dá para conversar, dá para fácil, né? Tem coisa que você faz aí até sem custo nenhum. Então, assim, dá para fazer, esse é o objetivo. Então, quero te agradecer demais de ter ajudado nessa leveza, de ter dado essas coisas, assim, compartilhado essa sua experiência, que a experiência, eu acho que é o mais importante, é o nosso maior legado, é a nossa experiência, né? E quanto mais a gente puder compartilhar, mais a gente consegue construir e ajudar os outros a construírem. Quero te agradecer demais, assim, a parceria e a sua presença aqui, topar ter essa conversa com a gente. Obrigada mesmo. Viu? Obrigado a você pelo convite, eu fiquei bem feliz, tá, do convite de verdade, né? É algo que tem me chamado bastante atenção no podcast, né? E conta comigo, se precisar, só me chamar. Se precisar de mais falas no enjoar da minha cara, eu topo de novo. Não, tamo junto. Eu acho que tem muito assunto, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar e a gente vai quebrar em episódios, com certeza. Maravilha. Tá? Gente, obrigada que você ficou até aqui, está escutando a gente. Aproveita, faz corte, usa para treinamento, usa para DDS, usa para sua equipe, divulga. Perfeito. Porque é informação de qualidade, é informação boa, informação de coração, né? Todo mundo que vem aqui, que está compartilhando com a gente exemplos e experiências, é sempre de coração. Então, fiquem à vontade para usar. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, avisa todo mundo, e quando tiver vídeo novo, aí você já fica sabendo, clica lá no sininho. Até mais, obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.